é a Maria Quitéria aqui pro nosso... Bom, em relação assim a essa história do cangaço, então meu pai teve 10 filhos, né? 10 filhos. Mas eu fiz esse papel que ele fez com o pai dele. Então meu pai ficou insistindo para Antônio Silvino contar a história. E eu fiz a mesma coisa com meu pai. Então na minha casa sempre que eu perguntava, não, ele nem dava resposta, conta a história do meu avô e tal. Ele virava as costas e saía. Eu fiquei muitos anos insistindo, né? Ele não contava. Até que um dia, eu queria saber essa história, né? Sempre ia um repórter querer fazer entrevista com ele. Ele não recebia, ele não dava entrevista. Porque ele Seu pai? Meu pai não dava entrevista porque dizia que ele fala uma coisa e os jornais escrevem outra. Distorce. Né? E Antônio Silvino também não gostava de dar entrevista por causa disso. E ele também aprendeu com o pai dele não dar entrevista. Aí eu tinha uma vizinha que era jornalista. E um dia meu pai foi passar uns tempos lá em Salvador, morava em Salvador. E essa vizinha, sabendo que ele era neto cangaceiro, queria fazer uma entrevista com ele. Ele dava palestra em colégio, o colégio meus filhos estudavam, falava, aí chama ele aqui, aí isso aí ele dava tranquilo, a palestra que ele tá ali falando, não tem ninguém gravando. Ele fazia muita palestra, mas entrevista ele não queria dar. Então eu só consegui tirar mais assim o conteúdo dele a partir desse momento que ele estava em Salvador. E ele aceitou dar entrevista para essa jornalista minha vizinha. Eu comprei um gravador, ele pediu para ser gravado a entrevista. E se escrevesse diferente, ele ia processar a jornalista. Ele mandou gravar para poder ter segurança. Exatamente, e era minha vizinha, minha amiga. Entendi. Então eu comprei o gravador e aí ele deu a entrevista. Eu tenho até essa entrevista no jornal. Gravou, ela publicou tudo certinho, né? Depois das ameaças dele, né? E aí eu aproveitei esse gravador e fui gravando, né? Vou contando, vou gravando. Depois o médico disse que ele morava na Paraíba, perto de João Pessoa, e trabalhava na fazenda de plantação de abacaxi. 84 anos. Ele falou, olha, o senhor não tem mais idade de trabalhar na roça, você tem que ficar mais quieto. Eu falei, olha, já que é recomendação médica, por que o senhor não vai anotando, escrevendo, tudo isso que você está dizendo? Aí ele começou a relatar, entendeu? Essas coisas. E as coisas que ele falou também, depois eu transcrevi. Quitéria, a gente já falou bastante do seu avô, seu bisavô, toda essa história. Quitéria, seu pai era filho de Antônio Silvino? Antônio Silvino. Como era o nome do seu pai? Severino Batista de Moraes. Ele morreu com quantos anos? Ele morreu com, acho que 98 anos. Bem, viveu bastante, né? Graças a Deus. E sua mãe? Minha mãe tá viva ainda. Tá viva? Tá aqui, tem 91 anos, eu cuido dela. Sim, você cuida dela. Ela tá com Alzheimer, né? E até por conta disso, que eu tenho dedicado bastante tempo a ela, que o livro tá atrasando um pouco, mas a gente vai fazer o possível para adiantar. A profissão do seu pai era o quê? Ele era militar da Marinha, capitão da Marinha, né? Então o pai dele, Antônio Silvino, formou os filhos homens nas Forças Armadas. Ele tinha assim uma alegria de falar isso. Uma satisfação de dizer. Formei meus filhos para servir o Brasil. Isso. E irmão, você tem? Eu tenho. Meu pai tem. Eu sou filha da segunda família de meu pai, né? Ele casou no Rio de Janeiro, né? Teve 4 filhos, né? Aí depois ele separou, conheceu minha mãe, casou com ela e teve mais 5 filhos. Eu sou a mais velha. Aí eu tenho depois de mim um irmão que faleceu num acidente de moto. Tenho uma irmã chamada Kátia. Cátia Batista de Moraes, Rita de Cássia de Moraes e Kênia Branquinho de Maracajá, de Moraes. Você se criou aonde? Eu nasci na cidade de Tumbiara, no estado de Goiás. Conheço demais. Nasceu lá? Nasci lá, vivi lá até
meus 18 anos, quando eu casei. E depois eu morei em vários lugares do Brasil, né? Porque meu marido era gerente de banco, aí sempre era transferido, né? Viajava muito, sim. Aí mudava, até em Manaus eu já morei. Depois morei em Salvador muitos anos, 20 e poucos anos. Tenho 2 filhos, Rafael, que é o filho mais velho, e o outro Ricardo. O artista qual é? O artista que desenha? Rafael, daqui a pouco ele deve estar chegando aí. E tem o caçula, Ricardo Moraes Borges, que mora em Salvador, é casado, tem 2 filhas. Você tem netos já, né? Tem 2 netas. 2 netas. 2 netas. E Laurinha e Pilar. A sua vida profissional? Então, a minha vida profissional, grande parte da minha vida eu trabalhei mais na área de economia, né? Eu trabalhava com seguradoras. Então, eu desenvolvia projetos de seguros para grupos de profissionais liberais. E depois eu tinha uma empresa em Salvador, né, que fazia isso. Aí eu fiz uma parceria com outra em São Paulo. E aí eu não quis mais sair da área. Agora aí eu mudei para Caruaru, Salvador, uma cidade. Há quanto tempo estás aqui? Aqui eu mudei para cá em 2012, né? E aí aqui assim, profissionalmente, eu tenho que fazer agora o livro. Né? Tô cuidando de minha mãe. Muito bem. E estudando. E aí eu estudo muito coisas assim a nível de. Eu gosto muito dessa área de autocuidado, alimentação, saúde. Eu penso até em fazer Prima pela saúde, né? Quitéria, durante sua vida, a gente já falou disso, discriminação, né? Não vou nem tocar nesse tema mais. Mas você foi solicitada muitas vezes para entrevista, para falar sobre esse tema que a gente está conversando agora, sobre cangaço, sobre a vida do seu avô? Olha, assim, para falar a verdade, eu nunca pensei assim, em estar fazendo isso. Aconteceu naturalmente, né? Até porque eu sou guardiã dessas informações que meu pai passou, né? Sou guardiã dessas informações e como eu sempre quis saber da vida dele, eu também desenvolvi minhas pesquisas, independente do que o meu pai falou, mas eu quis saber no período que ele estava preso, o que aconteceu. Eu tive contato com o filho de carcereiro, né? O que aconteceu depois que ele saiu da prisão, né? Então eu tenho assim, algumas pesquisas que eu mesma fiz também com pessoas ainda que podiam falar. Né? Então, minhas pesquisas nunca tá baseada numa bibliografia, é sempre nos depoimentos. Depoimento na oratória, né? Na oratória. Televisão, já participou da entrevista, alguma coisa assim, rádio? A semana passada teve o pessoal da canal, TV Globo, né? G1, porque parece que vão fazer uma novela aí do tema cangaço. Já dei também o ano passado também para a Globo, da G1. E tem vários canais no YouTube aí, eu nem sei mais, tem um monte de... Palestra, já fosse convidada para dar palestra em escola, universidade, instituto, etc? Olha, já fui convidada, mas nesses últimos 2 anos eu tive que recusar esses convites porque eu estava em Goiás cuidando da minha mãe, né, por conta da enfermidade que ela está no momento. E aí eu tive que deixar mais para frente. Eu falei, outra oportunidade. Aí lançar o livro, né? Você tinha um material impresso na mão, né? Vai ficar mais. E já recebi proposta também, até de pessoas importantes assim, do Rio de Janeiro. Meu filho trabalhava lá no Rio, com Folha de São Paulo, com alguns artistas. Aí quando soube que ele era bisneto, cangaceiro, ele estava fotografando uma minissérie lá, e aí entraram em contato comigo, uma diretora aí da Globo de novela, querendo marcar um encontro e estudar a ideia de fazer também uma minissérie,
Baseado no seu relato, né? Da história, né? Só que eu falei com ela o seguinte, que eu prefiro primeiro fazer o livro, para a minissérie ser baseada no livro. É interessante. Eu não quero assim que saia antes de sair o livro. É melhor o livro, porque aí a pessoa já lê o livro, né? O livro tem mais detalhes. É verdade. E aí é uma fonte oficial, né? De informação. Para Quitéria, neta de cangaceiro, neta de Antônio Silvino. Antônio Silvino foi o que para você? Foi meu avô que eu não conheci pessoalmente. Ele continua sendo meu avô, né? Continua sendo meu avô, não conheci pessoalmente, mas conheço a história dele. Conheço não só a história dele, mas também a história de outros avós, que eu acho importante. Hoje tem famílias que não sabem nem o nome completo do avô, né? Verdade. Então eu gosto de estudar sobre. Então eu sei quem são os avós por parte da minha mãe, meu avô. Ou ela ainda tem lembrança das histórias, ela fica me contando, eu gravo ela falando. Então eu faço a mesma coisa. E de meu pai também, né? Por acaso ele é conhecido, é famoso, né? E é uma história que eu acho de um homem que é admirado por uns, quer dizer, odiado por outros, admirado por uns, né? Até Cristo foi assim, né? Nem todos gostaram. Mas é um homem que eu admiro, assim, a coragem dele, né? A coragem que ele teve de enfrentar um sistema da época, né? Para não morrer, porque a família praticamente foi quase toda dizimada, né? Então eu admiro, assim, eu posso dizer que eu tenho esse sangue, né? nas veias, né? E eu sei que ele queria contar a história dele. Quando ele estava no Rio, ele deu entrevista no jornal dizendo que ia escrever um livro da história dele. Não foi desaconselhado pelos filhos na época para escrever esse livro, porque ele ia passar um tempo em Araxá com um escritor, até um escritor famoso aí, Graciliano Ramos. Sim. Aí foi desaconselhado por conta do perigo que ele corria. Ele tinha recebido o indulto, mas ele tinha pessoas inclusive o Graciliano Ramos ficou muito tempo com ele na prisão, conversava, eram amigos pessoais. Era amigo dele. Pessoais. Então, depois meu pai também queria escrever um livro, tentou, mas teve algumas dificuldades, desistiu. Então, eu não quero que passe para meu filho. Vamos ver se eu concluo essa tarefa. Não, sai. Tá quase pronto. Então eu sinto que o meu papel é dar voz a Antônio Silvino, contar o que ele queria falar. E você está determinada a fazer isso? Espero. Muito bem. Espero concluir. Nesse bloco aqui eu vou agradecer a Quitéria, depois a gente vai para aquela parte, viu? Quitéria, foi uma honra te conhecer, foi um prazer. Eu, sinceramente, eu não esperava receber essa pessoa tão bacana, tão educada, tão dada, tão aberta para o diálogo. Quero te agradecer, te parabenizar. Mandar um abraço para teus filhos, tua família, teu pessoal. E dizer que foi um prazer, foi uma honra. Te agradeço por nos dar esta oportunidade de, como veículo de comunicação, poder levar essa história ao mundo, contado por uma fonte tão próxima, tão fidedigna, porque seu pai ouviu dele e seu pai passou para você, né? Então, tudo isso me motiva a ser muito grato. Eu também sou grata pela oportunidade de estar podendo contar um pouco da história dele, né? Da história contada por ele, porque a história dele está espalhada, assim, de diversas formas, mas essa é mais uma versão, essa é a versão de Antônio Silvino, né? Então, que muitas vezes diverge do que é dito por aí, né? Não vai ser a mesma coisa, algumas coisas coincidem, outras não. Isso faz parte, né? Então, muito grato também pela oportunidade de falar um pouco sobre ele. Meu avô, Antônio Silvino. Ok.